Pessoal, vamos continuar aqui a matéria falando de conjunções. A primeira questão vai falar com o trecho em vermelho aí, trecho que não há até indício, exprime uma noção de consequência, certo? Uma consequência. Então, uma consequência deriva obviamente de uma causa, ok? Estudei tanto que passei. Estudei tanto que é o que? Eu identifico a consequência, a causa, então estudei tanto, consequência que passei. Então veja, aqui nessa parte aqui, ó, porque constitui uma prova tão forte que. Então veja esse termo ali, ó, tão forte que. Aqui eu consigo identificar que a oração ela é o que? Que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, consecutiva. Ou seja, eu consigo identificar a ideia de consequência. Então veja, ó, vamos supor que eu tenho uma prova tão forte que a consequência agora, a causa, tem uma prova tão forte, consequência, que não há necessidade de acrescentar outras, nem mesmo de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. Então veja, qual é a causa? Eu tenho uma prova tão forte. Qual é a consequência? Não tenho necessidade de acrescentar outras. E além do mais, complementando isso, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória de indícios. Então, primeira parte aqui, causa, e toda a segunda parte exprime aí sim a relação, a noção de consequência. Portanto, questão correta. A segunda, o trecho que os ricos preferiam tratar-se em casa, o que está em vermelho, expressa também uma noção de consequência do que se afirma nas duas orações imediatamente anteriores no mesmo período. Duas orações, eu procuro o verbo, curavam tão pouco, essa aqui é a primeira oração, e a outra aqui, ó, eram tão perigosos. Quem? Os hospitais. Então a causa, esses dois aqui são quem? A causa. Causa. Qual é a causa então? Má qualidade dos serviços aí dos hospitais. Qual é a consequência? A consequência disso era que os ricos preferiam tratar-se em casa. Ok? Então, que os ricos preferiam tratar-se em casa expressa uma consequência? A resposta, sim, certamente. Ok? Então, tá ok. Questão número 3. Vamos lá? Ao empregar o termo nem sequer, aqui, ó, a autora reforça a contraposição entre adivinhar as selvas úmidas da Ásia. Então aqui, ó, está trazendo uma contraposição com quem? E não reconhecer as estrelas. Nem sequer reconhecer as estrelas. Então está dizendo que tem uma contraposição entre esses dois termos. E o termo não, nem sequer, ele está reforçando essa contraposição. Como que eu identifico que existe uma contraposição? Eu identifico quando tenho que uma conjunção como é o nome dela?
adversativa, aquela que quebra expectativa. Nós temos mas, no tanto, entretanto, porém, todas essas aí dão a ideia da conjunção adversativa e, portanto, vai reforçar a contraposição, nem sequer reforça, mas nem sequer conhece as excelências. Está reforçando, está reforçando. Questão 4. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e do sentido do texto. E aí? O que você acha? Eu tenho as adversativas, perfeito? Eu tenho as adversativas, que é no entanto, entretanto, todavia, porém, contudo, também pegou. Perfeito? Então, as adversativas são essas. Só que, tome cuidado. Aqui está trazendo aqui um deslocamento da conjunção adversativa, porém. Deslocou o ponto de vista. Ela deveria estar lá. Porém, tal perigo não é assim tão grande e assim continua. O problema é que o mas ele não pode ser deslocado. A observação aqui importantíssima. O mas ele não pode estar então, ou chamado de deslocado. Imagina aqui, ó, tal perigo, mas não é assim tão grande. Aqui ficou estranho, então não se utiliza o mas deslocado, está errado, ok? Uma questão aqui, uma pegadinha, isso vai para soldado, não algo a mais do que essa questão. Então, pode ser substituído também? Não, está aparecendo coisa. 5. Ainda que, lá embaixo, a expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem prejuízo da relação da coesão e do sentido original do texto. E agora? Essas são as chamadas conjunções de quê? Conjuntivas. Pai de todas as ações. Certo? Depois eu tenho além mais embora. Eu vou ter a IPC. Vou lembrar a IPC, que é embora. Que e o
sempre gravei esse conquanto aqui, que o CESP gosta muito dele. Eu sempre pensei assim, com quanto de dinheiro eu preciso para ir embora. Logicamente está errado esse com quanto, mas é só para lembrar. Ir embora e ir para casa, estou utilizando, tá? Só para lembrar que com quanto ir embora. E eu não se confundir lá com aquela outra que é a por quanto. Certo? Essa por quanto que eu sempre lembro. Eu tiro aqui e coloco ele. Eu posso substituir por tem nesse caso. Beleza? E o posto que é equivalente por veja, a expressão aqui pode ser substituída por devido à coesão sexta, os sentidos e a coesão do texto preservar, caso se a palavra porque imediatamente anda única maneira. Veja, se você voltar no texto, vai olhar lá por duas razões. A primeira razão é por usar, porque constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios, a confissão, desde que seja devidamente feito, quase ensine o acusador e fornecer outras provas, em todo o caso as mais difíceis. Agora vem o que? Em segundo, que usar aqui, ó, para trazer o paralelismo, eu poderia colocar assim outro. Então estaria correto se eu inserisse a palavra porque antes de única maneira. Estaria inclusive aí paralelismo, questão correta. Questão essa daqui, ela também é uma conjunção, ok? Questão 7. O autor emprega a expressão de resto para referir a outros homens além dos maridos que matavam as esposas da vida e dos reis que matam as noivas. Ele está dizendo que isso daqui ele vai incluir, além dos que já está falando aqui, vai incluir outros. Veja, nós já tínhamos os maridos que tratavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. Então eu tenho dois, marido e noivo. De resto, semelhantes cidadãos são o que? Idiotas. Então, de resto, além disso, semelhantes cidadãos são idiotas. Ou quem são idiotas? Essa é o termo de resto, ele não está se referindo a outro maridos e noivos. Então por isso que a questão vai estar errada. Veja, o sinônimo de resto, a primeira situação aqui, que é o que não nos interessa, e o segundo é o que? Ademais, além disso, que é o que nós vimos aí, além do mais. Então, além disto, cabe perfeitamente aí, portanto, a questão está errada, porque o termo, a expressão de resto, ela remete ao maridos e noivos. Questão 8. Essa falta de conhecimento e valorização leva, por conseguinte, a
marginalização e a discriminação de grupos falantes de outras línguas. A locução, por conseguinte, introduz no período uma ideia de oposição, que equivale à condição do entretanto é adversativo, adversativa da ideia de velocidade da oposição é equivalente à coisa. Agora, por conseguinte, é um conector que é o que conclusão. O trecho para que eles consigam por si próprios eliminar a consciência de suas consciências. Expressa uma condição em relação à dispersão das cores. Cooperação. Condição é o que? Uma finalidade.